Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este puxa-saco de pinguim no iglu. Bora costurar? Eu quero muito saber como que está sendo a sua rotina de ida ao supermercado. Na minha casa, essa rotina é uma verdadeira operação de guerra. E nem mesmo as sacolinhas de supermercado escapam dessa neurose toda. E num desses momentos aí de maluquice para lavar tudo, higienizar tudo, eu pensei que seria bem legal fazer um puxa-saco. É um projeto com detalhes para ser bem diferente mesmo, então ele é um pouco trabalhosinho. Então é um prato cheio para as artesãs aí que curtem criatividade, que curtem exclusividade. Mas para quem tem uma certa preguicinha, gosta de mais praticidade, de projetos mais básicos, ou mesmo para quem está começando, em determinados pontos eu vou explicando como você pode facilitar o projeto. Obviamente não vai ficar igual a esse resultado final, mas dá para fazer, então é uma forma que todo mundo de todos os níveis vai conseguir fazer. Então bora lá ver como que eu fiz este puxa-saco de pinguim no iglu. Materiais utilizados. Para a parte externa do pinguim, a parte preta, 2 vezes no tecido preto e 1 vez na manta R2 de acordo com o molde, mais margem de costura. Os links dos moldes estão fixados no primeiro comentário. Aproveite e deixe seu carinho num comentário para Tia Lu. Para a parte interna do pinguim, a parte branca, 2 vezes no tecido branco e 1 vez na manta R2, de acordo com o molde, mais margem de costura. Para as patinhas, 4 vezes no tecido laranja e 2 vezes na manta R2, de acordo com o molde, mais margem de costura. Para o bico, 2 vezes no tecido amarelo e 1 vez na manta R2, de acordo com o molde, mais margem de costura. Um conjunto de botão imantado. Para os olhos, você pode usar marcador para tecido, bordado à mão ou à máquina, botões. Eu escolhi usar 2 miçangas pequenas. Para o corpo do puxa-saco, 40 por 40 centímetros, 2 vezes no tecido principal. No tecido de forro, eu estou usando uma saja para que a peça fique um pouco mais encorpada e 1 vez na manta R2. Plumante de enchimento para os tijolinhos do iglu. Para as faixas de amarração, 2 vezes de 40 por 5 centímetros no tecido principal. Passo a passo. Quem me acompanha há um tempo sabe que projetos como este, com muitos detalhes, não dá para explicar tudo em detalhes, senão o vídeo ia ficar muito cansativo. Se você ainda tiver dúvidas, deixa a sua pergunta nos comentários. Vou começar montando o pinguim, a parte externa, a parte preta. Transferi o molde para a manta. O molde não tem margem de costura, eu vou costurar sobre a linha, então tem que deixar margem no tecido e na manta. Aqui eu já uni tecido e manta com a cola spray temporária, mas você pode alfinetar ou mesmo fazer uma costura de segurança. Posiciono os tecidos, direito com direito, eu vou alfinetar tudo direitinho, vou costurar em toda a volta. E aqui embaixo eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura que eu já expliquei em outro vídeo. Aqui eu já costurei. Aqui embaixo na abertura está costurado com o ponto de maior comprimento da máquina. Refilo a sobra de tecidos e manta com tesoura de picote bem próximo à costura. Na parte da abertura, deixo um pouco mais de sobra para facilitar o acabamento. Aqui nesta parte é importante dar piques próximos à costura para que o tecido não fique repuxado quando virar para o direito. Na parte da abertura, vim com as sobras de tecido e manta. Descosturo.
viro para o direito. Empurro as costuras e os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Aqui é a parte da frente, que tem tecido e manta. E aqui é a parte de trás, que eu consigo sentir a sobra de costura. Esta é a parte de trás. Eu vou colocar o botão imantado, o botão macho, nesta parte de trás. Dobro a peça ao meio para marcar a metade. E marco 2,5 cm a partir de baixo. No encontro das marcações, eu vou colocar o botão imantado. Vai ficar assim. Reforcei o tecido com tecido jeans, como eu já expliquei neste vídeo com dicas sobre o botão imantado. Vou passar um pouquinho de cola para tecido na abertura para ajudar a posicionar bem os tecidos, mas isso é opcional. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E vou passar um pesponto próximo à borda em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. Cuidado com o botão imantado. E ficou assim. Eu vou fazer a parte do centro do pinguim, a parte branca. Transferi o molde para a manta. Eu uni o tecido com a manta com cola spray temporária. Posiciono os tecidos, direito com direito, e vou alfinetar. Vou costurar em toda a volta. Aqui embaixo na abertura, vou deixar 3 dedos para usar a técnica de abertura. Aqui eu já costurei. Refilo a sobra de tecidos e manta com tesoura de picote próximo à costura. Na abertura, eu deixo um pouco mais de sobra para facilitar o acabamento. Nas partes onde tem curvas fechadas, eu faço piques próximos à costura para que o tecido não fique repuxado quando virar para o direito. Na abertura, vinco a sobra de tecidos e manta. Descosturo. Viro para o direito. Empurro a costura e os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Na abertura, os tecidos estão vincadinhos, então facilita muito para fazer o acabamento. Vou passar um pouquinho de cola para tecido na abertura para ajudar a posicionar bem os tecidos, mas isso é opcional. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E ficou assim. A abertura, por enquanto, só vai ficar colada. Eu vou reservar esta peça. Da mesma forma, eu vou fazer nas patinhas e no bico. Transferi o molde para a manta, deixando margem de costura. Uni tecido e manta com cola spray temporária, nas 2 patinhas. Posiciono os tecidos, direito com direito. Vou costurar pela manta toda a volta, deixando uns 2 dedos para usar a técnica de abertura. No bico é muito parecido, eu transferi o molde para a manta. Uni tecido e manta com cola spray. Posiciono os tecidos direito com direito. Alfineto e vou costurar em toda a volta. Aqui no bico só tem uma diferencinha. Na parte de trás eu vou fazer um pique no tecido sozinho, para virar a peça para o direito. É uma peça muito pequenininha. Aqui as peças estão costuradas. Refilo a sobra de tecidos e manta com tesoura de picote próxima à costura. Na abertura, deixo um pouco mais de sobra para facilitar o acabamento. Vinco a sobra de tecidos e manta na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro a costura e os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar um pouquinho de cola para tecido na abertura para ajudar a posicionar bem os tecidos, mas como eu já falei, isso é opcional.
Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E ficou assim. Vou passar um pesponto em toda a volta, próximo à borda, o que vai fechar a abertura. E as patinhas ficaram assim. Como eu falei, o bico é um pouquinho diferente, então depois de costurado, refilo a sobra de tecidos e manta com tesoura de picote próximo à costura. Viro para o direito pela abertura na parte de trás. Empurro a costura e os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Para dar acabamento à abertura, eu vou colar um retalhinho com cola para tecido, só para reforçar esta peça. Eu vou montar o pinguim, eu vou começar pelo rostinho. Posiciono a parte branca sobre a parte preta, só para ter uma noção do todo. Escolhi o posicionamento do bico que eu mais gosto. Eu gostei aqui, mais para cima, alinhando com estas curvas na parte branca. Vou fazer um pesponto em toda a volta do bico do pinguim, próximo à borda, unindo o bico com a parte branca. Ficou assim. Escolhi o material que eu quero para os olhinhos e escolho também a posição, mais separados, mais juntinhos, mais perto do bico, mais para cima. No meu caso, como eu escolhi as miçangas, eu prendo com pontos à mão. E ficou assim. Agora, eu vou costurar a parte branca à parte preta. Então, eu vou fazer um pesponto próximo à borda em toda a parte branca. E ficou assim. Tome muito cuidado com o botão imantado. Quando você for posicionar a parte branca, confira se não vai pegar no botão. Vou posicionar as patinhas, lembrando de deixar a parte da abertura, que está mais feinha, para cima, que vai ficar por trás do corpo. Posiciona do jeito que você preferir, mais retinho, mais tortinho, mais escondidinho, mais para fora, mais separadinho. Eu vou deixar bem juntinho e reto. Como opcional, eu vou colar esta pontinha que fica por trás do corpinho. Eu vou usar cola para tecido, mas depois eu vou fazer uma costura. É só para não ficar com a ponta solta. Só nesta parte que cobre as patinhas, eu vou fazer novamente o pesponto na parte preta. E ficou assim. O pesponto cobre bem as patinhas, olha aqui atrás. Eu dei retrocesso para reforçar a costura. Nesta parte de cima não tem pontinha solta porque eu passei cola. Você pode dar uns pontinhos à mão se preferir. É só para não ficar com as pontinhas soltas ou instáveis. Agora o pinguim está pronto. Você pode fazer este mesmo molde para outras peças. Me conta se você é criativa e já imaginou outros usos para este pinguim fofo. Agora eu vou fazer o corpo do puxa-saco. Uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Essa costura de segurança vai ser bem importante, ela também vai segurar o plumante de enchimento que a gente vai usar para criar os tijolinhos do iglu. Vou mostrar como arredondar esta parte da peça para parecer um iglu. Vou mostrar num desenho porque eu acho que fica mais fácil de entender. Aqui é como se fosse a imagem anterior, a frente da peça com a manta para cima. Marco a metade em todos os lados. Nas laterais, esta marcação da metade é bem importante. A partir da marcação da metade na borda de cima, marco 8 centímetros para o lado esquerdo e 8 centímetros para o lado direito. Em um dos lados, traço um arredondado unindo estas duas marcações. Eu fiz este arredondado à mão mesmo. Tá, agora na peça eu vou mostrar como que ficou.
Dobro a frente da peça, alinhando bem as bordas e prendendo com alfinetes. É importante alinhar direitinho para que o outro lado não fique torto. Prendi com alfinete nos dois lados da linha tracejada. Corto sobre a linha. Se ficar uma pontinha, corte para que fique mais arredondado. Vou passar uma costura de segurança nesta parte arredondada. Ficou assim. Eu usei aquela técnica de ir costurando aos pouquinhos, pulando algumas partes e só depois em toda a volta. Se você não sabe do que eu tô falando, clique aqui. Eu não usei a cola spray porque eu vou fazer os tijolinhos com a técnica do relevo, então o tecido não pode estar grudado na manta. A partir de agora, eu vou fazer todo o detalhe dos tijolinhos do iglu. Se você não quer fazer o iglu, fazer o relevo dos tijolinhos, é só ir direto para a parte da abertura da frente, por onde a gente tira as sacolinhas. Vou determinar o posicionamento do pinguim. A partir da borda de baixo, eu vou marcar 2,5 cm. Este vai ser o limite das patinhas do pinguim. E esses 2,5 cm vão me dar uma segurança para não costurar sobre o pinguim. Fiz também a marcação da metade na parte de cima. Posiciono o pinguim sobre os 2,5 cm, centralizando as duas peças. Com a caneta fantasma, que apaga com o ferro, eu vou traçar todo o contorno do pinguim. Eu não posso usar o molde para marcar este contorno, porque no molde não tem as patinhas. Eu fiz a marcação do posicionamento do pinguim, porque eu não quero que tenha o relevo dos tijolinhos atrás do pinguim. Eu estou no meio das marcações dos tijolinhos do iglu, atrás do pinguim. Eu fui marcando linhas horizontais de 4 em 4 centímetros a partir da borda de baixo. Eu vou começar a marcar as linhas verticais a partir do primeiro tijolinho inteiro no centro da peça. O pinguim acaba aqui, a primeira faixa horizontal inteira. Aqui só está uma partinha. Na primeira faixa horizontal sem o pinguim, eu vou centralizar um tijolinho. Como o tijolinho tem 8 centímetros de largura, a partir do meio da peça que eu já tinha marcado para centralizar o pinguim, eu marco 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro, totalizando 8 centímetros. Então, cada tijolinho vai ficar com 8 por 4 centímetros. A partir deste primeiro tijolinho no centro, eu vou marcar todos os outros. Nesta mesma faixa, eu vou marcando mais 8 e mais 8. Quando a marcação delimitar um espaço muito pequenininho, eu não preciso marcar nem nas bordas do tecido e nem ao redor do pinguim. Na faixa de cima, os tijolinhos têm que estar desencontrados. Eu marco a metade deste retângulo e aí sim eu marco de 8 em 8 centímetros. Primeiro, então, eu vou ter duas faixas de tijolinhos. A que está com o tijolinho no meio e a de cima com os tijolinhos desencontrados com a faixa de baixo. A partir dessas duas faixas, eu vou marcar todos os outros tijolinhos das outras faixas. Eu vou fazer as marcações verticais acompanhando esta linha que eu marquei. Alinho bem a régua com a borda de baixo e com esta marcação me guiando, eu vou marcando. Eu vou fazer uma faixa assim, esta já tá marcada, uma faixa eu pulo, a outra faixa sim, a outra não, a outra faixa sim. Mas esta, se eu fizer, vai acabar sobrando só uma pontinha entre o pinguim e a marcação. Então, esta eu não vou fazer. A outra não, esta sim. E esta não. Agora, de pertinho, a partir desta marcação, eu faço não, sim, não. Esta deveria ser sim, mas eu não marquei porque iria sobrar só um cantinho e daria muito trabalho para pouco efeito. Não, sim e não. Seguindo este mesmo raciocínio,
eu vou completar todas as marcações. E as marcações vão ficar assim. Eu vou costurar em todo o contorno do pinguim. Vou usar um comprimento de ponto menor do que o normal para que a costura fique bem reforçada. E ficou assim. Já aproveitei e costurei as linhas horizontais, respeitando o contorno do pinguim. O correto seria costurar todos os tijolinhos e depois encher de plumante, tijolinho por tijolinho. Mas isso daria muito trabalho. Então, resolvi facilitar. Eu já vou encher as faixas com o plumante de uma vez só e depois eu costuro nas marcações verticais. Como eu não quero que os tijolinhos tenham muito volume, eu não vou colocar muito plumante em cada tijolinho. Então, o plumante não vai me atrapalhar na hora de costurar. Separo o tecido da manta, tomando muito cuidado para não cortar o tecido também. Eu vou fazer um pique só na manta, no meio de cada faixa, e depois aumento a abertura. Onde eu tenho uma única faixa, eu faço só uma abertura. Mas quando o pinguim divide a faixa, eu faço abertura em um lado e outra no outro lado. E ficou assim. Agora eu vou colocar o plumante nas faixas. Vou colocar na segunda faixa, na primeira eu já coloquei. Nesta segunda faixa eu tenho 4 tijolinhos, então eu já separo 4 bolinhas de plumante. Vou deixar as bolinhas com menos volume nos cantinhos, já que os tijolinhos são um pouco menores, e também para não me atrapalhar na hora de fechar a peça. Separar as bolinhas facilita muito para ir posicionando o plumante. Eu vou deixando espaço onde vai ser a costura. Se eu colocar o plumante todo de uma única vez, acaba ficando difícil de fazer a separação e costurar depois. Coloco as bolinhas de plumante do canto primeiro. Empurro com algum objeto de ponta arredondada e já vou espalhando o plumante pelo espaço do tijolinho. Pela frente, vejo se o plumante está bem localizado e ajuda a espalhar com os dedos mesmo. Agora, eu vou colocar o plumante deste tijolinho da mesma maneira. E da mesma forma, nos outros 2 tijolinhos do outro lado. Isso aqui já é suficiente para dar uma carinha de iglu, mas sem ter muito volume, é só para ter um visual de separação dos tijolinhos. Dou uns pontinhos à mão na abertura para que o plumante não escape. Estes pontinhos não vão aparecer. Eu vou repetir todo este processo em todos os tijolinhos. E vai ficar assim. Dá um trabalhinho, mas eu acho que ficou super charmoso e diferenciado. Olha como fica atrás. Já fechei todas as aberturas. Agora eu vou vir costurando cada marcação vertical, dando retrocesso no início e no fim da costura, também com o ponto menor da máquina. Tem que vir costurando trechinho por trechinho. E ficou assim. Eu vou fazer a abertura da frente, por onde eu vou tirar a sacolinha plástica. É aqui que você deve continuar se você não quiser fazer o iglu. No tecido de forro da frente, eu vou fazer a marcação da abertura no avesso do tecido. Da borda de baixo até a marcação, são 12 centímetros. De largura, são 10 centímetros. 5 centímetros para cada lado, a partir do centro. De altura, tem 1 centímetro. Neste tipo de costura, eu gosto de arredondar os cantos, porque eu gosto mais de como fica o acabamento.
mas isso é opcional. Posiciono a frente do puxa-saco com o forro direito com direito. Alinho os tecidos pela parte de baixo e pelas laterais. Prendo com alfinetes. Eu vou fazer uma costura em toda a volta sobre a marcação. Vou usar um comprimento do ponto da máquina um pouco menor para reforçar a costura. E ficou assim. Bem dentro deste retângulo, eu vou fazer o corte. Nos cantinhos, faço mais piques para que o tecido não fique repuxado quando virar para o direito. Passo o forro por dentro da abertura. Puxo bem os tecidos, eliminando as preguinhas e vincando a costura bem na dobra. Prendo com alfinetes. Vou fazer um pesponto bem próximo da borda em toda a volta da abertura. Vai ficar assim. Agora, eu vou fazer a abertura por onde eu vou colocar as sacolinhas plásticas, da parte de trás da peça. É quase o mesmo processo da abertura da frente. A diferença vai ser só nas medidas das marcações. No avesso do tecido de forro, vou marcar. Da borda de cima até a marcação, são 7 centímetros. A segunda marcação está a 8 centímetros da borda, então a parte interna tem 1 centímetro de altura. Arredondei os cantos, mas isso é opcional. De largura, são 20 centímetros, 10 centímetros para cada lado a partir do centro. Posiciono a parte de trás da peça, que só tem tecido, não tem manta, com o forro direito com direito. Alinho as bordas dos tecidos. Prendo com alfinetes. Vou fazer uma costura em toda a volta sobre a marcação. Vou usar um comprimento do ponto da máquina um pouco menor para reforçar a costura. E ficou assim. Faço o corte dentro do retângulo. Nos cantinhos, faço mais piques para que o tecido não fique repuxado quando virar para o direito. Passo o forro por dentro da abertura. Puxo bem os tecidos, vincando a costura bem na dobra, eliminando as preguinhas. E prendo com alfinetes. Vou fazer um pesponto bem próximo da borda em toda a volta da abertura. Vai ficar assim. Vou alinhar bem todas as peças, parte da frente, o forro da parte da frente, a parte de trás e o forro da parte de trás, prendendo com alfinetes. Preste atenção se os tecidos estão bem alinhados pelas bordas e se eles estão posicionados corretamente. Na frente, a abertura fica embaixo e na parte de trás, a abertura fica em cima. Vou fazer isso para cortar os tecidos na parte arredondada, seguindo o arredondado da parte da frente. Agora, todos os tecidos estão arredondados na parte de cima. Vou posicionar o pinguim no espaço reservado para ele. Prendo com alfinetes, só pegando o tecido da frente, eu não prendo com o forro. Vou passar uma costura por cima do pesponto que já estava nesta parte preta do pinguim, daqui até aqui. Essa costura prende a cabeça do pinguim, mas deixa o corpo solto, o que vai ser a tampa da abertura. E ficou assim.
Olha aqui pelo avesso, é importante dar retrocesso no início e no fim da costura, porque quando a gente fica levantando e abaixando o pinguim, eu vou forçar essa costura. Para não descosturar, tem que dar retrocesso. Agora eu vou marcar o posicionamento do botão fêmea. Aperto o botão macho sobre o tecido externo e vejo onde marca. Onde marcou o tecido vai ser a centralização do botão fêmea. E ficou assim. Eu vou cobrir esta parte de trás com um pedacinho de manta, dando uns pontinhos à mão, para que não danifique o tecido de forro. E ficou assim. Agora eu posso passar a ferro, usar a peça, lavar, que o metal não vai danificar o forro. A parte da frente ficou toda pronta. Vou fazer as alças de amarração. Dobro o tecido, direito com direito, e vou costurar em um dos lados menores e na lateral maior. No outro lado menor eu não costuro. Vou fazer isso nas duas faixas. E ficou assim. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de tecido quando virar para o direito. Viro para o direito. Eu decidi fazer de amarração porque eu acho que o laço fica charmosinho na peça e porque permite amarrar a peça em diferentes locais. Se você já tem um ganchinho ou um lugar definido para posicionar esta peça, pode apenas fazer uma argola de tecido com uma única faixa de 15 a 20 centímetros por 5 centímetros. Vinco bem a costura na lateral. Vou passar a ferro e um pesponto nestes 3 lados. As alças ficaram assim. Vou posicionar as alças bem no centro da frente da peça. Vou passar uma costura de segurança para prender. E ficou assim. Vou passar uma costura de segurança para unir tecido externo da frente e forro e também uma costura de segurança para unir tecido externo de trás e forro. Depois de feitas as costuras de segurança, posiciono os tecidos externos direito com direito, prendendo com alfinetes e eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Cuidado para não costurar as faixas. Por enquanto, é só uma costura de segurança, depois eu vou fazer a costura definitiva com o viés. Fiz a costura de segurança em toda a volta com uma margem de costura menor, mais perto da borda do tecido. E agora sim vou fazer a costura definitiva, aplicando o viés em toda a volta. Depois do viés costurado, tombo para o outro lado e faço o acabamento do viés. E ficou assim. O viés dá acabamento para a parte interna. Viro a peça para o direito pela abertura de trás da peça, que é maior. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Aqui eu passei a ferro só nas laterais para vincar as costuras bem na dobra, mas tem que usar o ferro em temperatura baixa, para não danificar nem a manta e nem o plumante dos tijolinhos. A peça por dentro fica forrada e com acabamento em viés, e por fora uma peça decorativa, diferenciada e útil. Me conta o que mais você gostou dessa peça, se você gostou dessa peça e quais são as suas rotinas de limpeza e higienização na ida ao supermercado. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.